Um questionamento que muitos estão fazendo: Padre Oliveira é um falso profeta? Nós podemos começar esse vídeo fazendo uma outra pergunta: como distinguir? Como saber se o profeta é falso ou não? Se ele está falando a verdade ou não? Nas vésperas da deportação para a Babilônia, durante o exílio, os falsos profetas aumentaram muito no povo de Israel. Os profetas falsos são muitos, mais do que os profetas verdadeiros. E nós sabemos que eles aumentam mais ainda nos tempos de crise. Nos tempos de crise que estamos vivendo, crise econômica, crise mundial, ameaças de guerra, crise na igreja. Então, as falsas profecias tendem a aumentar juntamente com os falsos profetas. Percebemos que podem ocultar-se salvações verdadeiras, mas estão para além das ilusões e das fáceis consolações, onde falam e calam os profetas honestos. E assim os profetas atravessam a vida constatando o insucesso de suas palavras verdadeiras e o sucesso das falsas. Hoje, na nossa igreja católica, na nossa sociedade, abundam falsos profetas. Não é fácil reconhecê-los, mas não é impossível. E o questionamento desse vídeo é: como reconhecer um falso profeta? Como distinguir? Como saber que esse profeta não é verdadeiro? Quando esses profetas prometem salvação sem sacrifícios. Esse já é um ponto. Quando oferece soluções para crises ligadas exclusivamente a introduções de novos instrumentos técnicos. Quando atribuem as causas dos problemas ao passado, a países e pessoas distantes. Quando não apelam a conversões éticas do coração. Quando manipulam os fatos e a evidência. São tudo indícios que desmascaram um falso profeta. Os profetas não falsos, contrariamente, são sempre do lado dos pobres e dos derrotados. Falam a verdade, não manipulam o verdadeiro magistério da igreja, não manipulam a palavra de Deus. Não se preocupam com si mesmos. Eles são verdadeiros produtores de esperança. Esses são os verdadeiros profetas. Ocultos entre muitos falsos profetas, a providência continua ainda hoje a dar-nos profetas verdadeiros que são criticados, atacados, derrotados. As comunidades perdem-se ou porque não escutam os profetas verdadeiros, ou porque escutam os falsos, ou por ambos estes erros. Mas os profetas verdadeiros podem ainda ser implorados quando não os encontramos. Nós reconhecemos um verdadeiro profeta quando fala a verdade, quando ele anuncia, mesmo que não seja com suas palavras, mesmo quando nós lemos e não vemos esse profeta, mas sabemos que é verdadeiro quando arde o nosso coração. Quando sentimos arder o nosso coração a verdade de suas palavras. E o grande questionamento desse vídeo: Padre Oliveira é um falso ou verdadeiro profeta? Nós percebemos que quando um profeta fala a verdade, como eu disse anteriormente, sentimos a presença de Deus. Sentimos o nosso coração arder. E é o que acontece com o Padre Oliveira. Padre Oliveira é um verdadeiro profeta. Infelizmente, muitos estão caindo no erro de Satanás, nas mentiras de Satanás, de não crer nesse Padre Oliveira. Não sabemos
se esse nome é um nome verdadeiro ou um pseudônimo. Provavelmente seja, mas não importa. Nós sabemos que ele anuncia a verdade, porque ele busca, através da sua palavra, que é a palavra de Deus, anunciada ao seu coração em diversas vezes, em diversas profecias, como nessa última ao anjo da guarda. Ele anuncia a verdade, porque busca a conversão de um povo. É um profeta verdadeiro, porque ele não busca a si mesmo. Prova disso é que ele está escondido e nem sabemos quem é. Mas, pela sua humildade, pela sua grande humildade, ele vive escondido, mas continua anunciando as profecias que Deus manda para ele. E nessa última revelação, que foi do seu anjo da guarda, dada ao padre Oliveira, o anjo da guarda diz o seguinte: muitos falsos profetas estão se levantando, inclusive acertarão algumas previsões. Tu, porém, mantenha a paz. Não dê atenção a nada que encha teu coração de medo, pois o medo vem do inimigo. E olha que interessante, como Deus é misericordioso com ele. O anjo da guarda disse: tu bem sabes que muitas vezes não tivestes o discernimento acerca do que vistes. Isso se deu por conta de aspectos que em ti ainda precisam ser santificados. Como disse anteriormente, nós reconhecemos um falso profeta quando ele não anuncia principalmente a conversão de um povo e busca a si mesmo. E veja que magnífico o que o anjo da guarda vai dizer sobre isso. Irmão, anuncia ao povo que o caminho é sempre o mesmo. Recorda teu rebanho que profecia alguma mudará isto. O caminho está na Santa Missa, na Santa Confissão, na adoração eucarística, na devoção à Santa Mãe Celeste, no auxílio dos santos e dos anjos. Diga aos curiosos que a novidade é esta: Deus é quem sabe todas as coisas. E além de anunciar a conversão, o anjo da guarda diz o seguinte, e é interessante o que ele diz: há ainda mais algumas palavras a te dizer. Quero que peças, e este pedido trago diretamente de nossa Rainha, Nossa Senhora, a todos para que rezem pelos bispos. Sim, irmão, é preciso rezar pelos bispos. O coração de Nosso Senhor está triste por conta da falta de oração pelos bispos. Muitos têm levantado a voz contra o Santo Padre e os bispos. No mundo todo levantam-se pessoas que lançam setas inflamadas contra os sucessores dos apóstolos. Irmão, joelho no chão pelos bispos, diz o anjo da guarda, que se reze mais por eles. Por isso, é preciso tomar cuidado. Claro que, sim, é preciso corrigir quando erra, mas tomar cuidado com o exagero ao falar do Papa, ao falar dos bispos. E o anjo da guarda termina essa revelação dizendo: por fim desejo anunciar-te que estás adentrando no último tempo profético de tua vida. Receberás neste ano ainda mais 3 revelações, sendo uma delas a graça do discernimento de todas as outras. Depois disso, irás para a outra missão. Lá servirás o Senhor de outras formas, pois tudo o que tinha de ser dito para esse tempo foi dito. E percebam, irmãos, o que o anjo da guarda disse: pois tudo o que tinha de ser dito para este tempo foi dito. Muitas pessoas ainda estão dormindo.
Muitas pessoas não acreditam nessas profecias, assim como no tempo de Noé, Deus anunciou para ele o que ia acontecer. Começou a construir a arca e era zombado. E esse tempo que estamos vivendo, Nossa Senhora já disse, é pior que o tempo do dilúvio. Por isso, amados irmãos e irmãs, eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Pessoas ainda que estão dormindo um sono espiritual profundo na sua vida. Pessoas da sua família e da minha que vão ser pegos de surpresa nesses tempos proféticos, bíblicos, e que Deus tem enviado os seus profetas para anunciar, para nos fazer relembrar a palavra de Deus. O que está acontecendo nesse mundo é profético, é biblicamente profético. Profetas como o Padre Oliveira vêm só para nos lembrar que está perto a vinda do Senhor, vem para nos lembrar que é a palavra do Senhor que anuncia que isso está próximo de acontecer. Não é para nos fazer medo, não é para nos amedrontar, mas para nos alegrar, porque a nossa libertação está próxima. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, e compartilhe esse vídeo para os seus familiares e amigos, para que entendam que o tempo que estamos vivendo é um tempo profético, biblicamente profético.